E aí, logo no início, você usou o exemplo dos grandes conquistadores, né? Olha, como é que esses caras eram dopaminérgicos. E eu fiquei pensando, tá, então se você tem num extremo um cara que quer conquistar o mundo e no outro cara quer ficar só na sua própria cama porque ele tá deprimido, a gente poderia falar que depressão seria uma ausência desse ciclo dopaminérgico normal de uma pessoa, e ansiedade seria um problema de excesso de dopamina, por exemplo, o cara tá vislumbrando vários cenários ao mesmo tempo. Tipo aquele herói da Marvel lá, aquele que é o feiticeiro, que ficava calculando os cenários. Eu falei, pô, esse cara deve ser mega ansioso. Tá vendo 1 milhão de repetições de cenários, né? Podemos falar isso ou não? É uma Não, redução muito é grande. É porque, primeiro, a gente tende a olhar a depressão como se fosse uma falta de serotonina, mas isso é uma coisa completamente De serotonina, que é o do imprecisa. prazer. Que é do momento presente. Mas é uma coisa imprecisa. Isso vem desde a época que a gente começou a usar remédios para tuberculose, eles perceberam que as pessoas que usavam remédio para tuberculose ficavam mais felizinhas. Aí eles começaram a relacionar que quando você aumentava a serotonina, melhoravam muitos casos de depressão. Mas hoje a gente sabe que a maior parte dos casos de depressão é multifatorial, então envolve vários neurotransmissores, envolve uma inflamação do sistema nervoso. Então, existe sim uma queda de motivação dos pacientes com depressão, tanto que muitos antidepressivos aumentam também a dopamina. Então, existe, não é totalmente Espúria essa errado o correlação. que você está assim. falando, mas a ansiedade já não. A ansiedade ela está mais relacionada com a noradrenalina do que com a dopamina. Porque é o seguinte, pensa que o dopaminérgico ele quer conquistar algo que ele não conquistou. E geralmente ele está pensando em coisas que vão ter resultados bons. A pessoa que vai para o medo, que vai para a ansiedade, ela também fica pensando em muitos cenários futuros, mas sempre desastrosos. Então ela não fica querendo conquistar nada, ela fica querendo fugir de alguma coisa que poderia matá-la. E só para adicionar uma coisa, em geral também o pensamento planejador da dopamina é uma sensação boa. Essa antecipação dopaminérgica tende a ser de uma sensação... recompensa. Exato, exato. O ansioso não. Exato. O ansioso ele fica na noradrenalina ali, ele fica com uma resposta de estresse Fica se estressando à por algo toa. que não aconteceu, né? Fica pensando em coisas que poderiam se E estressar. porque o estresse, ele é uma resposta não específica a estímulos. Então, o estresse fisiológico que você sente, né, a ativação fisiológica que você tem do estresse, ela não é específica com relação a se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Não existe essa diferença de valença do estímulo. Né? Então, o ansioso, ele pode estar prevendo uma coisa boa ou uma coisa ruim, e ele fica estressado a um nível que aquele estresse começa a prejudicar o comportamento, prejudicar o humor dele em geral. O dopaminérgico, né? Pessoas, vamos dizer assim, que tenham uma alta prevalência de dopamina e que sejam muito motivadas, vamos chamar de motivadas. Eu gosto do termo dopaminérgico, eu gosto muito. Beleza, dopaminérgico. Aí tem um outro termo pra você também, Malu, que você falou, os dopados, né? Eu chamo eles de dopamimados. Ah, boa. Tem os dopamimados e tem os dopaminérgicos. Acho que a perspectiva da diferença dos dois é que um tem esforço, o outro não. Mas o dopaminérgico, ele tem essa mente planejadora de ir atrás, de querer, de ambição, de buscar. Só que o medo que ele sente, vamos dizer assim, a ansiedade que ele sente, ela está sob controle. Porque são coisas que são simultâneas, né? Quando você imagina um cenário na sua cabeça, e é um cenário possivelmente perigoso, estressante, uma grande oportunidade, você libera, né, hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, junto com a dopamina. Só que o cara que consegue, ou a pessoa em geral, que consegue controlar a visão dela, essa saliência, essa ativação dopaminérgica para que ela continue sendo a expectativa de prazer acima da possibilidade de uma catástrofe, ela não está enquadrada como ansiosa, vamos dizer assim. Não, tanto é que na Segunda Guerra Mundial explodiu o uso de anfetamina. Porque a anfetamina, uma das coisas que ela faz, quando eu falei da sinapse, né, você tem a dopamina, ela é liberada nesses neurônios, né, nos finais, então ela vai ser produzida no neurônio, ela forma pequenas vesículas, a hora que a dopamina vai ser utilizada, esse neurônio cospe essa vesícula. As anfetaminas, elas ajudam o neurotransmissor, o neurônio cuspir mais essas vesículas e dificultam que a gente quebre essas vesículas, ou seja, sobra muita dopamina nessa conversa. Então, se você analisar a história das anfetaminas, eles patentearam em 1929 a anfetamina, e eles fizeram uma medicação como se fosse para asma, chamava benzedrine, você aspirava, etc.
Na Segunda Guerra Mundial, os caras já tinham percebido que isso adiantava muito para a pessoa ter motivação para ele conseguir estar na guerra, para ele conseguir vencer esse medo. Então, na Segunda Guerra Mundial, mais de 30% dos pilotos usavam muita anfetamina. E aí que eles perceberam que começou a viciar. Ou seja, as anfetaminas ajudavam muito as pessoas contra o medo. Ajudavam muito as pessoas a terem essa coragem, essa garra. E até hoje, as pessoas usam muito anfetamina para poder enfrentar os desafios na vida. Era o Pervitin que o pessoal usava na Alemanha na Segunda o Blitzkrieg Guerra. usava isso daí, exatamente. E aí eles fizeram o kit, né, anfetamina, que eles já recebiam, os caras da aviação, né, os pilotos, né, de avião, eles já recebiam o kit anfetamina. Porque pensa que eles estavam com privação de sono e todo mundo morrendo de medo. E é só você imaginar também uma coisa. Quando você vê, eu atendia muitos pacientes no pronto-socorro e muitos deles que vinham com facada, etc e tal, estavam sob o uso, né, de cocaína, etc. Você atender um paciente que está sob cocaína é impressionante como a pessoa vem agressiva, sem medo, a pessoa vem assim, às vezes ela vem inteira estrupiada e ela acha que está tudo bem. Então, o que eu quero dizer? O aumento da dopamina, ele te dá uma certa sensação de poder, ele dá uma certa sensação de que você vai vencer esse desafio. Então, é diferente do ansioso, que ele acha que ele vai perder o desafio.